Boa noite. Tem porta lá pra gente entrar por aqui, nunca vi. Como é que faz? Como é que faz agora? Aqui? Pra que tem aquela porta lá? Ali nós temos que mandar abrir. Porque facilitar as coisas. Ai. New Holland. Vamos lá. Sempre a primeira? Preferência é tua? É minha. Tá bom. Professor, seu retorno, né, ao futebol, à frente do Juventude, pouco tempo de trabalho com essa equipe. O que dá para avaliar, o que dá para sentir desse primeiro contato com os jogadores e do que foi visto em campo, né, desse pouco tempo de treinamento? Bom, a gente tem que ter muito cuidado, né? Por quê? Porque o Juventude vem de um momento muito ruim, de um campeonato ruim, né? Então, nós dizíamos para vocês no início, na nossa primeira entrevista, que esse momento é um momento que a gente tem que ter muito equilíbrio, porque os jogadores estão, obviamente, pelo resultado de campo, arrasados, né? Então, nós íamos tentar trazê-los de volta para terminarmos o campeonato, pelo menos com dignidade. É isso que nós queríamos. E hoje nós vimos um time, ainda não como, obviamente, que a gente gostaria, mas nós vimos um time, na minha opinião, um pouco mais interessado, né? Mais combativo, um time mais sedimentado. Pegamos um jogo e uma equipe absolutamente jogando a vida no campeonato. Foi um jogo de alta dificuldade, de muita entrega física, né, por parte dos dois times. E o Coritiba jogando tudo. Teve a felicidade de fazer um gol no final do jogo. E isso praticamente basicamente o que vem acontecendo no ano com o Juventude, né? Agora, é importante para a gente ver os jogadores, ver a reação dos jogadores, alguns jogadores que estavam fora. Nós trouxemos de volta para o grupo, colocamos em campo para dar uma olhada. Colocamos também os dois meninos com pouco tempo, mas tentaram, entraram. Então eu acho que a gente vai fazendo exatamente isso, administrando esse momento, para que nós tenhamos a felicidade para o ano seguinte, que é o que nós estamos fazendo aqui, mesmo que o torcedor não entenda, né, e queira ganhar tudo que é jogo, e a gente compreende, né, fazer as melhores escolhas do que nós temos aqui hoje para o ano e fazermos escolhas certamente diferentes que virão de fora dentro daquilo que a gente pensa e que é o futebol. Celso, tu falaste sobre a questão de trazer jogadores que estão de fora, né? Colocaste 3 na lista, o Ricardo Bueno, o Vitor Gabriel e o Marlon. Eles não estavam sendo relacionados anteriormente e colocaste o Vitor Gabriel e o Marlon. Até quando o Marlon pegava na bola tinha algumas vaias do torcedor, né? Como é que tu analisa esse momento e o que tu pôde observar desses jogadores nos treinamentos para que eles pudessem ter essa oportunidade no jogo? Bom, esse momento é um momento de dor para o torcedor, né? E, obviamente, o torcedor tem a lembrança do que aconteceu durante o ano. O torcedor, nós todos sabemos, é passional e tem todo o direito de ser, desde que faça a coisa dentro do estádio, né, torcendo. Né? Se esses jogadores, principalmente o Marlon, que tu falaste, tiveram vaia, é porque alguma coisa aconteceu em determinado momento. É um jogador que a gente conhece, que tem qualidade, veio para o Juventude, não conseguiu, né, fazer aquilo que gostaria, certamente, nem a direção, nem o clube teve a resposta dele. Então essa situação de vaia é absolutamente dentro do contexto, infelizmente. O Vitor Gabriel é um menino que a gente também trouxe, né, para o grupo principal, colocou hoje, pelo menos correu, tentou, né, não modificou muito o jogo, tentei colocar os dois, o Pita e o Vitor juntos para ver o que acontecia, né? Se esforçaram, e isso é o primeiro passo, mas ainda longe de nós termos um retorno técnico, né? E o Bueno, para que a gente tenha uma administração tranquila, né, até o final do campeonato, porque a nossa situação já está definida, eu acho que eu tenho que contar com todos os jogadores. E o Bueno, queira ou não queira, teve o seu momento importante no Juventude. E nós temos que ter respeito para com todos, inclusive com ele. Celso, ao longo do ano, o Juventude perdeu alguns poucos jogos competindo pouco, né? A maioria dos jogos perdeu até organizado, mas em detalhes. Mas, inegavelmente, a maior parte dos jogos que o Juventude perdeu foi como o de hoje, né?
Porque hoje estava organizado, competiu, mas daqui a pouco parece que encosta o fio, assim, erra, toma uma decisão errada. Eu te pergunto, isso tem a ver com qualidade, Celso, e olhando para o ano que vem, fica pouca coisa, porque tu vai ter que começar muito do zero, assim, porque é impressionante como o Juventude, repito, foi organizado, competitivo e perde nos detalhes. Né? Pois é, tem coisas que a gente não explica no futebol às vezes, né? Como, por exemplo, quando tu tá fazendo uma boa temporada, as coisas batem num, batem no outro e a bola vem para ti, ou ela mal recuada, ou um cruzamento sem, né, grandes pretensões e acaba acontecendo o gol. Então, quando a coisa está toda ela bem encaminhada e se faz as escolhas corretas e uma competição equilibrada, a coisa acontece ao contrário. Tu está falando exatamente o que a gente constata no futebol. Quando não está certo, não dá certo. Vou te dar um exemplo. Tu assististe o jogo do Ceará ontem? Mais ou menos, não. Correu, brigou, lutou, se entregou, perdeu o jogo. Então, essas coisas a gente não tem muita explicação. A coisa não está legal, o grupo não funciona, o grupo tem algumas coisas que a gente tem que encontrar rapidamente, e é isso que nós pretendemos fazer, é isso que nós vamos fazer aqui junto com essa nova direção. Achar o que está errado. Nós temos alguns sinais, obviamente que temos, mas ainda não é o momento de tomar as atitudes que nós temos que tomar. Celso, a direção aqui. A direção já falou também sobre a ideia do ano que vem de utilizar atletas da base, né? E exatamente nessa reta final, nesse começo do seu trabalho, qual é o seu planejamento para a utilização desses atletas nessa reta final do Campeonato Brasileiro? Bom, e isso é muito, também é muito interessante a tua pergunta. Por quê? Para nós controlarmos e administrarmos o grupo que nós temos aí, desse ano todo que foi feito, nesses últimos 4, agora 3 jogos, né? Nós temos que contar com todos. E os meninos, alguns meninos estão inseridos nisso. E certamente terão a oportunidade para a gente ver qual vai ser a reação deles num jogo de alta competitividade como nós vimos hoje, né? Não pouco tempo assim, até porque circunstancialmente eles aqueceram para entrar e a bola não saía, acho que ficou 5, 6 minutos, sei lá quanto tempo, e quando teve a falta era um momento complicado para nós mudarmos o que estava feito e organizado para a bola parada. Então essas coisas acontecem, mas certamente eles terão mais tempo mesmo e ainda nesses jogos que nós temos. Celso, falando um pouquinho de algumas ações que tu teve durante a partida, que tu mostrou certa irritação com a tomada de decisão dos jogadores dentro de campo, e também, eu não sei se é uma percepção minha, mas durante a partida, a disputa da primeira bola, muitas vezes o balão era alçado para o campo de ataque e ninguém do Juventude disputava e tu mostrava alguma irritação. Esses são pontos principais dessa partida que precisam ser ajustados também? Eu vou te dizer o seguinte, cara. Num jogo de futebol, se eu não for um pouquinho emotivo, não dá, né? Eu não sou máquina, né? Eu tenho emoções, eu tô vendo, a gente sabe o que acontece, mas tu tens razão. A segunda bola nossa, o nosso time estava um pouquinho longe um do outro. O Coritiba ganhou praticamente quase todas elas, né? Melhorou um pouquinho depois do segundo tempo. Mas esses movimentos, essa irritação que o treinador faz, é porque a gente está vendo que poderia ter sido melhor. E o jogador não erra porque quer. O jogador, ele está ali dentro, ele está competindo. É muita competição num espaço muito pequeno. Então ele não faz isso porque ele quer fazer. As coisas não dão certo. Então esse tipo de irritação do treinador é uma irritação